Agora, outra pergunta que estava aqui, foi uma pergunta muito falada no Instagram lá do Olá Ciência. Quando uma criança tem Covid, tá? A gente já falou que o risco dela ter uma complicação é É menor menor, do que o de um bem adulto, menor. mas quando ela tem Covid, os sintomas que aparecem nelas são os mesmos sintomas que indicam que um adulto está com Covid, por exemplo, são exatamente as mesmas manifestações? Como que Veja os só. pais, perdão, como que Ah, os pais podem identificar, por exemplo, uma COVID em uma criança, identificar os primeiros sinais da doença? olha só. A COVID, ela é essencialmente uma doença inicialmente respiratória, ou seja, ela inicia nas vias aéreas e depois ela tem repercussões sistêmicas, né? A gente sabe que depois, na complicação, ela pode se tornar uma vasculopatia, ter complicações onde tiver vaso no organismo, o vírus pode agir e tal, mas em crianças, a primeira coisa importante para as pessoas saberem, cerca de 40% a 50% vão pegar o vírus e não vão ter sintoma nenhum. Zero sintomas. São as assintomáticas. Já em adulto, a gente vê menos frequência dos assintomáticos, em torno de 30%. Quando a criança desenvolve sintomas, os sintomas mais comuns são os sintomas da síndrome gripal, que é comum a vários vírus, que é o quê? Tosse, dor na garganta, dor na cabeça, febre, aqueles sinais clássicos de um quadro de um gripão, né? Porém, pode ser um quadro bem mais leve, pode ser parecido com um resfriado comum, que seria obstrução nasal, um pouco de mal-estar, um pouco de tosse, ou seja, mais leve do que isso. E raramente a gente vai ter aquele quadro, abrir a COVID com um quadro mais grave, né? Que é com tosse, febre, desconforto respiratório, cansaço, dificuldade para respirar, que seriam mais voltado para o quadro da pneumonia da COVID. Isso não é comum que a criança comece assim. Existe três sintomas que eu destacaria que é preciso estar de olho nele. Algumas crianças têm sintomas gastrointestinais, adultos também, que seria diarreia e vômito, e dor abdominal, tá? Então, assim, são todas as crianças? Não. Em torno de 10 a 20% nos levantamentos epidemiológicos. Porém, o que é que acontece? Às vezes elas só têm sintoma gastrointestinal. E aí, como não tem sintoma de vias aéreas, às vezes passa batido. Ah, não, isso me comeu alguma coisa que não fez bem. E manda para a escola, exemplo. E aí essa criança vai estar numa fase de transmissibilidade. Então, isso precisa entender que, eu falo que nesse momento, pode ser que a gente mude isso, qualquer sintoma de doença aguda, nesse grupo aí, né, síndrome gripal, gastrointestinal, dor no corpo, febre, entra como suspeita e aí você vai avaliar com o médico assim, teve um contato epidemiológico, está indo para a escola, foi a tia, foi na casa da tia, a mãe está com sintoma, o pai está com sintoma, brincou com o amiguinho que está com sintoma, mas assim, em termos de sintomas, o básico é resfriado comum, síndrome gripal, um pouquinho mais intenso, e sintomas gastrointestinais que podem ir ouvir. Algumas pessoas, assim, relatam que em crianças maiores, adolescentes, também tem muita dor de cabeça, que às vezes na criança pequena ela não vai falar, né, ela só vai ficar irritada, principalmente no bebê, e dores no corpo, dores musculares. Então, no Reino Unido, em janeiro, quando começou a surgir a variante B117, que eu acho que agora se chama Alfa, né? A Isso. OMS é a Alfa. Então, a Alfa chegou lá e viram que começou a dar mais sintoma de dor no corpo e dor de cabeça. Eu até fiz um post falando isso. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a gente entender que adoeceu nesse momento, tem doença aguda, vamos pensar na Covid e vamos tentar tomar medidas para excluir essa possibilidade antes de achar que não é nada e deixar e correr o risco de contaminação, né? De transmissão. Pode A falar, pode falar. anosmia, né, e a disgeusia, ela não é tão comum em criança, é mais comum da faixa de adolescente para cima, e às vezes, as mães me comentaram, algumas crianças de Covid, ela disse assim, mas eu achei, doutor, que ele estava sem sentir o gosto, porque, por exemplo, uma criança que mama, ele começou a rejeitar um pouco o seio, ele começou a cuspir, ele começou a se incomodar. Às vezes, por exemplo, é que ela está com um pouco de irritação na orofaringe, né, na garganta, e Uhum. incomoda. Então, assim, a gente não tem como avaliar, mas disgeusia e anosmia, que é muito característico do adolescente para cima, né, do adulto, a gente não tem na pediatria como aquele sintoma, como você está dizendo aí, aquele sintoma
bateu o sintoma, é Covid, entendeu? Até porque até a própria digesia e anosmia não é só na Covid.